Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Vamos ler a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Tomando como base estes dois versículos, eu quero trazer a mensagem cujo tema é batalha espiritual. Com os nossos olhos humanos e naturais, nós não conseguimos enxergar o que acontece no mundo espiritual. Mas nós sabemos que no mundo espiritual há uma batalha travada. E todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós participamos dessa batalha. Uns preparados e outros não. Mas o certo é que todos nós participamos desta batalha espiritual. Ao longo dos séculos, o mundo foi palco para as mais dramáticas e sangrentas batalhas. O mundo testemunhou com seus próprios olhos as mais horrendas guerras. Braços amputados, corações traspassados por afiadas espadas, corpos dilacerados por armas de fogo. Tudo isso em nome da guerra. Tudo isso pela disputa de poder e território. Nós podemos observar que quando o Senhor enviou Israel a conquistar as terras de Canaã, o Senhor deixou uma ordenança severa e rigorosa: deveria destruir todos os cananeus, tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto animais. Todos estes deveriam ser destruídos. Mas nós, da presente dispensação da graça, às vezes nós nos interrogamos se era certo ou não aquela destruição em massa de seres humanos. O certo é, amados, que Deus não faz nada sem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Um exemplo que nós temos aqui de Jericó, quando foi destruída, foi um exemplo real e verdadeiro do justo juízo de Deus contra aquela nação. Porque, segundo a arqueologia, nos informa, nos prova que aquela nação era envolvida em diferentes formas de idolatria, prostituições cultuais e até mesmo sacrifício de crianças. Mas além de ser o justo juízo de Deus contra aquela nação, também era uma forma de Deus prevenir, de Deus resguardar o seu povo da contaminação moral e espiritual daquela nação perversa e ímpia. E não acontece de forma diferente em nossos dias, meus amados irmãos. Deus ordena que nós venhamos destruir aquilo que nos cerca, aquilo que nos contamina e aquilo que pode nos fazer afastar de Deus. Mas nós podemos observar que ao longo da história, Israel, ao invés de destruir essas nações, Israel fez aliança com essas nações, que consequentemente afastou o povo de Deus do seu próprio Senhor. E isto, irmãos, posso dizer que acontece também nos dias atuais. Muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas não deixa a sua coleção
de discos de Roberto Carlos ou de Elvis Presley. Aceite Jesus, mas não deixe de tomar o seu choro gelado nos finais de semana com seus amigos, com seus colegas. Aceita Jesus, mas ainda carrega o fardo pesado do pecado. Nós podemos observar que Deus falou duramente com o seu povo, dizendo que destruísse os amorreus, os fariseus, os cananeus, como te ordenou o Senhor teu Deus. E Deus também nessa noite manda que você venha destruir todas estas coisas que têm contaminado a sua fé. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós estarmos dos dois lados. Ou você é inimigo, ou você é amigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, larga estas coisas que te afastam de Deus. Larga estas coisas que trazem prejuízo espiritual para a sua vida. Sabe por quê, amados? Porque quando nós nos misturamos, nós corremos um grave risco de sermos alvejados pelo nosso inimigo, de nós sermos flagelados pelo nosso inimigo. E por isso Deus fala: faça a diferença entre o justo e o ímpio, entre o limpo e o sujo, entre o puro e o imundo. Deve haver uma diferença. Amados, nós estamos em guerra. Nós estamos em meio a uma batalha travada. Mas quando se fala de guerra, quando se fala de batalha, quais são os elementos principais da guerra? Quais são os elementos principais de uma batalha? Alguém pode me dizer quais são os elementos principais de uma guerra? Quem pode me responder? Do público aqui da plateia. As armas. Estratégia. Na batalha não pode faltar armas. Se alguém for para a guerra sem armas, com certeza ele está fadado a ser alvejado pelo primeiro inimigo que se deparar contra ele. Nós, como cristãos, devemos portar as armas. Mas que armas são essas? Que armas nós devemos portar para vencer o nosso inimigo? É um míssil supersônico? É um metralhador HK? Ou são bombas atômicas que nós devemos utilizar contra o nosso inimigo? Paulo respondeu muito bem esta pergunta quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós de forma alguma conseguiremos vencer a batalha usando armas carnais. Existem crentes que ainda não tiveram discernimento de uma batalha espiritual. Existem crentes que ainda não sabem o que é uma batalha espiritual. E ela existe, ela é real e está acontecendo nesse presente momento, enquanto estou anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Tomemos as nossas armas. Mas o que acontece é que muitos crentes, ao invés de lutar contra o diabo, pois Paulo havia escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades e contra as forças deste mundo tenebroso. Essa é a nossa luta. Mas existem homens que estão lutando contra as suas esposas dentro da sua própria casa e criando ali um ambiente de guerra e de batalha,